Graça e paz, amados. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Estamos aqui mais uma semana para refletir da palavra do Senhor, para aprender um pouco mais, para receber aquilo que Ele tem para cada um de nós. E no dia de hoje, a palavra para nossa reflexão, ela está no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do 17, que diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor nos mostra através dessa passagem de Romanos, que são os ensinamentos do apóstolo Paulo, para a igreja de Romanos. Toda a palavra de Deus, ela é exortação. São ensinamentos para que a gente venha entender qual é a vontade, quais são os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Algumas pessoas costumam dizer: essas foram palavras específicas para aquele povo, para aquela igreja, a igreja de tal, porque são as cartas. Sim, foram para aquelas igrejas naquela época. Mas sabemos hoje que nós temos vivido de forma que aquelas pessoas daquele tempo também viveram, o que foi ensinado para aquelas igrejas naquele tempo, como diz a própria palavra, a palavra de Deus, ela é viva, Então, ela se aplica a todo o tempo, a todas as épocas. E nós, no momento de hoje, temos vivido assim como aquele povo de antigamente. Situações que nos condiz a não estar diante da vontade de Deus. E como a gente vai entender qual é a vontade de Deus? Como a gente vai obedecer à vontade de Deus se nós não aprendemos, se nós não buscamos, se não lemos a palavra para poder enxergar aquilo que Ele quer de nós? Algumas pessoas dizem assim: isso era para aquele tempo. Não. Isso é a vontade de Deus. Isso é o que Ele deixou escrito no seu manual, para que nós possamos viver de acordo com o que Ele determinou. Para que possamos estar preparados para alcançar a glória, do Senhor nas nossas vidas. Tanto aqui na terra dos viventes, como lá na glória divina, E essa palavra nada mais é do que uma exortação quanto a nossa vida em relação às pessoas que nos afrontam, em relação às pessoas que nos fazem mal, em relação àquelas pessoas que são usadas pelo inimigo para nos atingir. A palavra de Deus diz assim: não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Independente de você ter recebido uma palavra maldosa, uma palavra de afronta, não retribua. É isso que a palavra diz. Se você
recebeu uma atitude de alguém que te machucou, que te feriu ou até que te prejudicou, não torne essa pessoa da mesma forma, né? Ele diz, se possível, não, ele continua, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Né? Ele fala, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por que se possível? Porque sabemos que isso não depende só de nós, né? Existem pessoas que não querem entendimento conosco, né? Existem pessoas que não dá para conviver de verdade. Mas o que Deus está dizendo é que a gente não tem que praticar o mal contra aquelas pessoas, né? Se possível, tende paz para com todos os homens. Mas vai ter situações que não é possível. Não é possível você conviver, não é possível você estar junto com aquela pessoa, não é possível. Por quê? Porque não cabe a você. Não está cabendo a você essa paz. Em você, você tem paz, mas a pessoa, né, não quer essa paz. Então, se torna muitas vezes impossível de ter paz com alguém. Mas aí, neste caso, a gente não precisa ter a convivência, a gente pode se apartar, né? E eu acho que o resultado para isso, né? A atitude para isso é orar pela vida dessa pessoa e que Deus entregue a essa pessoa a paz, né? Diz, não vinguei-vos a vós mesmo, mas dai lugar à ira. Como assim dar lugar à ira? Né? Esse versículo ele meio que fica um pouco confuso se você não conhecer a palavra do Senhor a fundo, porque a palavra de Deus diz, eu não sei qual é a referência, mas depois vocês podem pesquisar aí na internet, porque eu vou dizer, um lugar muito bom para pesquisar é a internet, mas temos que ter cuidado, né? Porque existem muitas referências erradas em relação à palavra, né? Mas se for pesquisar em relação à Bíblia, basta você dizer aonde fala sobre isso na Bíblia, aí ele vai te dar a referência. Isso é muito bom, eu uso bastante, porque muitas vezes eu esqueço qual é a referência daquela palavra. Eu sei que ela existe na Bíblia, mas muitas vezes eu esqueço. Então, eu chego lá no Google, pesquiso e ele me dá aonde é a passagem, né? Isso facilita bastante, nos ajuda a achar de verdade onde é que está. Não fica só nas palavras, né? Então, para que não fique só nas minhas palavras, pesquisa aí, porque eu não me lembro qual é a referência, mas eu sei que tem, que diz o seguinte, que a vingança e a ira pertencem ao Senhor. A vingança e a ira pertencem ao Senhor. Quando ele diz, mas dai lugar à ira, né? É você dizendo, é o Senhor dizendo assim, a tua raiva, aquilo que está sendo brotado mediante aquelas afrontas, aquela dor, aquele confronto, o mal que estão fazendo contra você, dai lugar à ira, entrega ao Senhor, entrega a Deus. E, na verdade, esse versículo, ele se complementa, né? Que aí vem e diz o seguinte, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Na verdade, isso aqui é uma referência do outro versículo, né? Então, Deus está dizendo que é Ele que vai vingar. É Ele que vai retribuir. E Ele sabe como fazer. Não fique à espreita, observando, esperando que Deus faça algo e que você veja, porque Deus trabalha nos corações. Deus, ele conhece o homem no íntimo e ele sabe quais são as necessidades, quais são os segredos, as coisas que estão lá no oculto, e ele sabe como tratar cada um. Aquele a qual está te afrontando, aquele a qual está te prejudicando, está te fazendo mal, né? Está te defamando, né? Difamando, está te fazendo qualquer espécie de maldade que possa te prejudicar. O Senhor conhece ele no íntimo. E muitas vezes, o que o Senhor vai fazer, a vingança do Senhor,
não é como nós imaginamos. Não é tirando algo físico ou fazendo algo material que a gente possa ver. Essa vingança, ela pode estar intrínseca dentro do coração daquela pessoa, né? E o Senhor sabe como tratar, então descansa, entrega verdadeiramente a ira ao Senhor e Ele vai fazer. Aí continua, né? Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, que você, se houver a oportunidade de você fazer algo bom para aquela pessoa que te fez mal, faça. Faça, porque não é simplesmente porque você é bonzinho, não. É porque também essa é a vontade de Deus, né? Ele quer que nós façamos dessa forma, porque assim nós vamos glorificar o santo nome dele através das nossas atitudes. No final ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você toma uma atitude dessa, você vai fazer simplesmente com que o inimigo perca. Essa é a batalha. E assim o Senhor prevaleça. E, consequentemente, a tua vida vai ser vivida de uma forma mais plena. Não se preocupe com a outra pessoa. Lembre-se que a tua atitude vai fazer você bem, o Senhor feliz e com certeza o Senhor vai tratar da vida daquela outra pessoa. Amém? Então, fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Até a próxima semana.